Quando Deus te dá uma luta, Ele te dá um chamado. Quando Deus te dá uma dificuldade, Ele te dá um propósito. O que aprova você é lá na sua casa, o seu caráter, como você paga as suas contas, se você fala mal dos outros ou não fala. Então, escute o que eu vou falar. A unção que Deus vai derramar dentro de você, ela vai vir para fora. Então, às vezes para você ser uma revolucionária, escute o que eu vou dizer. Às vezes não é o que você fala que vai revolucionar, é o que você não fala. Às vezes o que vai revolucionar, sabe o que é? É o seu silêncio. A maior revolução que acontece é aquela que é dentro. É dentro. Não adianta a gente querer viver algo fora de nós. Eu sempre falo, primeiro em mim, depois através de mim. Eu hoje ministro aqui com vocês, mas a verdade é que eu não ministro só a palavra que eu estou falando, a minha vida ministra. Quem eu sou ministra. Eu sou uma mulher que eu tenho casamento restaurado, né? Deus restaurou o casamento do meu marido, nosso. Nós ficamos separados por 4 meses. Tem o meu testemunho no YouTube, se você um dia quiser ouvir, eu conto lá como foi. Mas Deus restaurou o nosso casamento. Às vezes nós estamos lá na igreja, eu não estou falando nada de casamento, nada sobre isso na reunião de mulheres ou num culto de domingo, e você não tem noção da quantidade de casamentos restaurados dentro da igreja, ao ponto de estarem divorciados no papel com outros relacionamentos e os dois se encontrarem dentro da igreja, se olharem e dizer assim: eu preciso voltar. Então, escute o que eu vou falar. A unção que Deus vai derramar dentro de você, ela vai vir para fora. Você não precisa de um microfone, de um púlpito, de um ministério, escute, para causar uma revolução aonde você está. Hoje eu estava falando com um rapaz que está me ajudando numas artes, ele é de Brasília e por coincidência hoje ele está aqui no Rio de Janeiro. Eu fui conversar com ele um assunto, porque semana que vem nós temos a conferência de mulheres Abapai, e eu estou aqui já degustando, né, que vai ser a nossa conferência. E eu estava conversando com ele, eu falei assim, eu quero a arte da programação, preciso falar de horários e tudo. E nós começamos a conversar, e de repente, a nossa conversa, ele falou assim para mim: depois que passar a conferência, quero te contar do nosso projeto. Ele está junto com uma equipe em Brasília, construindo a primeira Bíblia para surdos, na linguagem dos sinais. E ele está numa equipe, você imagina como que vai ser isso, né? E eles estão nesse projeto e vai ser muito lindo isso. E ele assim, eu quero muito te contar esse projeto. E eu falei, uau, que coisa maravilhosa. E aí ele me disse uma frase que eu entendi tudo. Ele disse assim: o meu filho é surdo. Quando Deus te dá uma luta, Ele te dá um chamado. Quando Deus te dá uma dificuldade, Ele te dá um propósito. Ele te enche de unção. E eu vou repetir o que eu sempre falo: o lugar que você foi mais ferida vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar. Mas você diz assim, mas eu não tenho preparação, esse lugar é tão improvável. Deixa eu falar que Deus ama lugares improváveis. As maiores revoluções aconteceram com homens e mulheres que não tinham nada para oferecer, que não tinham nada de especial. E eu quero falar um pouco sobre isso. Não pense que ser uma revolucionária te colocará num lugar de destaque. Talvez a maior revolução é voltar para sua casa e amar sua família. Não pense que falar é um ato de revolução. Muitas vezes será o seu silêncio que mudará tudo à sua volta. Eu desfrutei do fruto do silêncio quando eu e meu marido passamos por uma grande perseguição, uma grande injustiça. Você já passou por uma perseguição, uma injustiça? É bem provável que você tenha um chamado de libertadora. Os libertadores são perseguidos, machucados, mas Deus tem algo com os libertadores. Eles podem se esconder no deserto, mas sarça vai arder para chamar eles outra vez. O Senhor não desiste de você. E eu lembro que eu tinha vontade de me justificar. Naquela época era o Orkut. Quem aqui tinha um Orkut? É uns 40 anos já. Denunciou a idade. Você lembra que a gente mandava os recados que ninguém podia ver nos depoimentos? Aí aquelas pessoas lesas iam lá e aceitavam o depoimento, as tuas vergonhas. Meu Deus! Eu tinha vontade de pegar. Naquela época o celular não era assim tão avançado, né, gente? Era tudo pelo computador, né? Eu tinha vontade de pegar e digitar coisas. Sabe que aquela frase que você quer digitar e dizer assim no final, fica a dica? Não faça isso. Porque quando você faz isso, você tira Deus do negócio. E você fala, Deus, deixa que eu resolvo. E você não sabe resolver. Mas quando você se cala, você dá a oportunidade de Deus te justificar. Se você soubesse como é delicioso o fruto do silêncio, você não reclamaria de esperar o tanto que você está esperando. Porque o silêncio tem um fruto
E sabe qual é o maior fruto do silêncio? O estabelecimento. Deus, ele não vai discutir com ninguém. Escute o que eu vou falar para você. Deus não vai te justificar falando. Ele vai te justificar fazendo na sua vida. Deus não perde tempo com isso. Ele simplesmente, o que ele falou sobre você vai se cumprir. Se ele te chamou para ser uma libertadora, se prepare. Muitas pessoas com cadeias vão aparecer na sua frente. Ser uma revolucionária também não é ser uma copiadora. Proteja a sua essência. Assim, você vai estar protegendo o seu chamado e o seu destino. Quantas vezes que vai? Por que eu não me... Não se encaixar às vezes é um presente. Escute o que eu vou falar para você. Não se encaixar às vezes é um presente. Se José tivesse encaixado perfeitamente com os irmãos, ele não teria vivido o que Deus tinha para a vida dele. Ele precisou, escute, ele precisou ser desprezado, rejeitado, ridicularizado para viver o que Deus tinha para ele. E ainda não cantou sabor de mel. Porque os homens e as mulheres que Deus tem construído, eles não têm no coração vingança, ou eles não chamam esse lugar aqui, de aprovação, porque esse lugar aqui não aprova ninguém. O que aprova você é lá na sua casa, o seu caráter, como você paga as suas contas, se você fala mal dos outros ou não fala. Quem é você nas costas das pessoas que você ama? Quem é você nas redes sociais? Você fica de conversinha com um homem que não é o seu marido? Você é carente, tem problemas no seu casamento, em vez de curar com o Senhor, vai para a conversa boba que você sabe que vai te levar para a perdição. Quantas mulheres traíram seus maridos virtualmente? Nós gostamos de apontar os homens, mas tem uma estatística forte de mulheres na pornografia, em relacionamentos virtuais. Eu tomei uma decisão, sabe? Alguns maridos mandam mensagem pro meu direct. Hoje eu não consigo mais dar conta do meu direct, mas às vezes, quando eu tô no aeroporto, quando eu tô assim de boa, eu vou lá dar uma olhada. É por isso que algumas de vocês eu respondo ainda, porque eu faço questão, mas não dá. Alguns homens me mandam mensagens: pastora, tô com um problema com a minha esposa faz casa de Isabel. Pastora, a senhora pode fazer uma aula sobre esse tema aqui? Ou, pastora, quero te agradecer, meu casamento mudou, minha vida mudou, a nossa família está transformada. Gente, lá na igreja outro dia eu ri demais. Um homem chegou e falou assim pra mim: posso te dar um abraço? Falei, pode. Aquele abraço assim, né? Porque homem tu não abraça de frente, gente. Escute o que eu vou falar. Homem que não é o seu marido, você não abraça de frente, não. Amém? Você dá aquele abraço bobinho de lado, assim, ó. E bota o teu corpo bem longe, assim, ó. Daí eu dei aquele abraço nele, meio assim, né? Não conheço ainda. Ele falou, quero te agradecer. Eu não era crente, não, ele falou. Mas tá vendo essa mulher aqui? Ela não é mais a mulher que eu casei. Ela é outra pessoa. Eu tô apaixonado por essa mulher. Aí ele assim, eu sempre queria que ela cozinhasse. Eu tenho minhas comidas favoritas. Ela nunca gostou de cozinhar. Ela tá na cozinha fazendo a minha comida preferida e ainda faz o meu prato. Eu falei, onde é que é essa igreja que eu quero ir pra lá também? Gente, é sério, há 6 meses convertido. Ela falou assim pra mim, eu sem uma palavra, simplesmente aquilo que estava dentro de mim começou a vir pra fora. Ele estava no sofá, eu levava um cafezinho quentinho pra ele. No começo ela disse que ele olhava assim, ó, estranho, ela tá querendo me matar. Porque ela disse que ela sempre vinha com cobrança. Ela falou assim, ó, eu era um saco sem fundo de carência. Ele podia fazer o que quisesse, eu sempre me sentia rejeitada por ele. Mas eu descobri que a rejeição não estava nele, estava em mim. Era uma raiz que precisava ser arrancada. Mas quando esses homens me procuram, você pensa que eu vou lá e digo assim, ó, olá, que bênção, glória a Deus. Eu não respondo, eu excluo a mensagem. Sabe por quê? Porque se eu digo assim, glória a Deus, que bênção, ele vai um dia pegar uma foto minha e dizer assim, nossa, que bonita. Aí um dia esse marido e essa esposa entram numa briga. Ela pega o celular dele e começa a ver ele mandando mensagem para quem? Pastor Viviane Martinello. Se proteja. Meu marido, a mesma coisa. Outro dia uma mulher, posso conversar contigo? Excluir. Lá na igreja nós estabelecemos algo. Eu discipulo as mulheres e converso com as mulheres, o meu marido os homens. Nós precisamos nos proteger. Escute o que eu vou falar para você. Sabe por que a gente vê tanta falta de caráter? Eu vou dizer, a espada é o dom que Deus te deu, mas o escudo é o caráter. Eu já falei aqui em 2019, o dom, ele é a folha da árvore que é cura e remédio, mas o fruto você devolve para Deus. O fruto é o seu caráter, o fruto é quem você é. E hoje nós vemos um desequilíbrio entre fruto e folha, entre caráter e dom. A igreja de Corinto era uma igreja muito nos dons, mas ela tinha pouco caráter.
E eu vou falar um pouco hoje sobre emancipação espiritual, sobre esse processo, porque não existe uma revolucionária de fralda e bico na boca. Amadureça, não existe. Para começar, se tem que pisar em ovos contigo, porque tudo tu fica chateada e ferida, Deus vai dizer assim, fica aqui até tu amadurecer. Tem guerras que é só para os fortes. E não é o forte na força dele, não. É aquela que mesmo sendo fraca diz assim, eu não vou fugir.